Fala pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Então vamos fazer a nossa análise aí então quinzenal e eu já trouxe aqui na tela para vocês os principais índices do Ibovespa. Então a gente tem aí diversos índices, diversas composições e eu já coloquei aqui os que estão tendo as melhores performances e as piores. Então, a gente já pode ver de cara aqui ó, com a pior performance em 2021. Então a gente tem o índice imobiliário, tá, do setor imobiliário, então aquelas empresas ligadas ao setor imobiliário, tá, que se chama o índice IMOB, certo? E com a melhor performance, né? Então a gente tem o IMAT, que é dos materiais básicos. Então a gente notou aí que essa cadeia aqui, esse segmento de produção, teve aí um bom retorno em 2021. E lembrar, isso aqui é uma composição, tá? Então são várias empresas, tem diversas participações aqui dentro desse índice. E, obviamente, a gente vê aí a disparada do IMAT, tanto por Vale, pensada por Vale, quanto outras empresas aí que desempenharam muito bem nesse ano. Vocês podem procurar todos esses índices, justamente tem lá dentro da B3, então vocês podem digitar ali no Google B3 índices setoriais, que ele já vai dar direto para vocês lá, basicamente na página dentro da B3, onde tem todos esses segmentos. São coisas que a gente costuma olhar para a gente ver setores que estão querendo ter uma retomada ou setores que já começam a se desviar, por exemplo, aqui abrir a sua curva e começam a nos interessar, tá? E o importante de ver esses índices e não ver uma ação somente é porque muitas vezes tu vê o setor em crescimento, tá? Então tu consegue pegar, por exemplo, esse único setor e fazer uma distribuição dentro da tua carteira, tá? Não escolhendo só uma empresa, mas escolhendo diversas empresas ali, cada uma pequena alocação, porque aí, de certa forma, vocês conseguem se expor ao índice em si, tá? Vamos lá, o que mais que a gente tem aqui, ó? Índice industrial também teve um excelente desempenho. O que a gente está vendo agora, querendo fazer uma retomada aqui, ó, são esses dois setores. O índice de utilidade pública e o índice das empresas elétricas, tá? Então, eles estão parecendo aqui que estão querendo retomar. Não somente o índice financeiro, aqui é outro que parece estar querendo fazer uma retomada aí nos últimos dias. E vamos lembrar, índice financeiro tem um grande peso aí dentro do nosso Ibovespa também. Então, por mais que o índice de materiais básicos também tem por conta de Vale, mas se o índice de materiais básicos permanece lateral aqui e esses outros índices começam a puxar o Ibov, certamente vai retomar sua tendência altista. Tá? Então, a gente olha muito esses setores aqui para a gente ver o conjunto. A gente sempre fala para vocês justamente isso, que quando a gente está fazendo a gestão do nosso patrimônio, a gente não olha somente uma empresa, tá? A gente não fica olhando somente um ponto, a gente olha o globo. E o que a gente faz? Qual que é a nossa maior prioridade? Sempre vai ser pegar empresas que tenham uma boa participação nesses índices. Tá? Por quê? Porque elas têm um market cap relativo interessante e elas têm um mercado, um market share também bem mais amplo do que as small caps. Tá? Obviamente, a gente discute aqui questões, por exemplo, small caps podem desempenhar em termos de porcentagem melhor? Sim, com certeza, mas o risco também é mais elevado. Agora, quando a gente fala de grandes empresas, a gente sabe que essas grandes empresas elas vão deter de poder desse mercado e vão continuar assim por um bom tempo. Vai ser muito difícil uma small cap então bater elas. Então, um crescimento constante, é isso que a gente sempre prioriza dentro do nosso portfólio para o longo prazo. É esse crescimento constante, tá?
e sempre ter, digamos, um rendimento, um dividendo, alguma coisa que vá nos pagando ao longo do tempo e a gente vá crescendo, tá? Obviamente, em situações boas de mercado, a gente escolhe algumas small caps justamente para ter uma performance um pouco mais seletiva dentro do nosso portfólio, mas para o longo prazo nunca é esse o nosso pensamento, tá? A gente sempre tenta agregar aqui grandes empresas à nossa carteira, certo? Então, basicamente, aqui a gente tem essa visualização, a gente pode notar, ó, que desde janeiro ali, mais ou menos, de 2021, opa, botei um ano atrás, deste ano, tá? Deste ano. Então, a gente teve aqui já, ó, a partir mais ou menos de fevereiro, já começou a abrir uma boca aqui, uma grande divergência nesses indicadores, tá? Aqui eu botei no ano corrente e aqui antes estava um ano atrás, ou seja, lá em 3 de outubro de 2020, certo? Então, estamos aqui. A gente vê então essas diferenças. Notem como aqui ó, já está fazendo uma curva ascendente aqui, índice financeiro, tá? Começa a fazer. O índice de consumo ainda está bem fraco, tá? Por conta sim também das taxas de juros, tá? E o índice setor elétrico aqui também está retomando. Olha o de utilidade lá, como está querendo avançar um pouco mais. Então, o que a gente faz? A gente entra dentro desse índice, vê a composição deles, olha ação por ação e define as ações ali que a gente vai fazer a nossa alocação. É assim simplesmente que a gente faz, tá? Não é nada tão complexo. Bom, mas vamos lá, seguimos. Já deixei separado aqui para nós dar uma olhada, então, no Ibovespa. E lembrem-se que a gente sempre fala que prazos maiores sempre são extremamente interessantes e importantes da gente olhar, tá? Primeiro, por quê? Porque a gente vê a movimentação de grandes players aqui dentro, tá? Eles que conseguem analisar a tendência primária, tá? Ponto principal, a gente falou aqui, ó, sobre essa região, a gente sempre tem que lembrar que é uma região, ou seja, é uma zona. Imaginem que essa linha aqui que está nos 107 mil pontos, tá? Ela tem um range tanto para cima quanto para baixo, certo? Então, digamos que ela varia entre 107 e 110 mil pontos e 107 e 105 mil pontos, tá? Ela tem um range que os preços podem trabalhar ali naquela zona antes de ter alguma reação. Mas, como a gente sempre falou, nos prazos maiores, a gente olhar principalmente a direção das médias e a posição das médias. E aqui a gente nota, tá, que no mensal a gente teve aquela correção, tá, mais acentuada do que o normal. Vamos ver aqui, ó, 12%. Lembra que a gente já fez essa brincadeira? Tá, 10%. Então a gente geralmente corrige aí entre 10% e 12%. Haviam algumas métricas em que algumas vezes o mercado corrigiu mais do que isso, tá? Mas eram coisas raras. Novamente a gente entrou aqui para os ciclos raros, tá? Ou seja, uma correção maior do que a média. Isso é completamente normal, tá? O mercado não é exato. E olhem aqui aonde a gente simplesmente parou, tá? Paramos exatamente aqui em cima da média de 21 do mensal. E notem quando chega próximo dessas regiões, olhem como o mercado já encontra compradores agressivos aqui, tá? Então, chegou lá, bateu e já entrou força compradora ali tentando defender essa região. O grande porém que a gente consegue ver aqui, ó, tá? Que não é assim tão favorável, mas por enquanto não quer dizer muita coisa, porque a gente precisa esperar um pivô de baixa, tá? Mas algo que não é tão favorável é que essa média de 21 aqui, ela é uma média aritmética, ou seja, uma média de cálculo médio. E
quando a gente chegou aqui nesses preços, notem que no mês anterior a média estava em 106.787 e nesse mês aqui 106.565. O que isso quer dizer? A média virou para baixo. Então a média estava indicando uma tendência altista e no mês corrente ali, então, em setembro, ela virou para baixo. Tá? Isso não é um bom sinal, ok? Mas só não é um bom sinal caso os preços venham a violar e fechar abaixo dessa média, ou seja, eles vão ter que cair aí um pouco mais aí de 7% ainda, tá? Aí não ficaria tão legal, certo? Outra coisa, geralmente quando ocorre o toque nessa média, tá, os preços tendem a retornar e talvez depois fazer um pivô de baixo. Então a gente pode ter uma recuperação aí de 1, 2, 3 meses e depois talvez o mercado tentar violar isso aqui com mais intensidade e aí sim a gente teria a formação aqui, ó, de um topo, tá, fundo, e se o próximo topo não superar aquele, a gente teria um topo mais baixo, tá? Esse é um dos pontos principais. Outra questão que a gente pode trazer aqui para a nossa análise. Tá? Olhem como o conjunto agregado vai trazendo informações para nós. Agora a gente está falando de análise um pouco mais clássica. Tá? Análise clássica. Vamos lá. O que a gente tem aqui desse lado? Ombro, cabeça. Pode ser que o mercado esteja querendo vir para cá e montar uma figura deste tipo aqui, ó, para ficar praticamente uma simetria. Olhem ali. Deixa eu até tirar essa linha aqui, que já não interessa mais. Certo? Então, olhem aqui, ó, essa porção aqui, esta porção aqui, mais uma porção aqui. Se o mercado retornar, a gente vai ter uma formação aqui de ombro, cabeça, ombro, no mensal. E lembrem-se, a gente sempre fala, o gráfico mensal, ele traz muita verdade nas suas informações. É nele que a gente vê as tendências, é nele que a gente vê com clareza para onde que o mercado está indo. E, gente, o acionamento disso aqui, ó, tá, num topo, é extremamente significativo. Principalmente porque, tá, mas isso aqui não é previsão, tá? Não é previsão que vai fazer, mas são coisas que a gente leva como possibilidades, certo? Se fizer isso aqui, tá? Se fizer esse movimento, então o que a gente vai ter? A quebra da linha de 21, média de 21, ou seja, a mudança da tendência real e o acionamento do pivô de baixa. Então, é uma figura de análise técnica somada também a uma situação aqui em que as médias começam a apontar para baixo. Isso aqui daí vai ser terrível, tá? O que pode acontecer? A gente, vamos ver aqui, ó, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Tá? Se a gente pegar a linha de centro aqui, ó, desse candle, contar aqui, ó, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Olhem como o mercado está sendo extremamente simétrico aqui na esquerda e aqui na direita. Tá? Olhem aqui, ó. Olhem os candles aqui como eles são muito parecidos. Tá? O que pode acontecer? A gente tem 1, 2 pregões, ou seja, 1, 2 meses de alta, para depois o mercado tentar vir e formar essa nova figura aqui. Então ele poderia subir mais 2 meses e no terceiro mês, ou seja, então a gente tem aí outubro e novembro de alta, talvez dezembro aí sendo um mês uma correção um pouco mais intensa, tá? Isso aqui é uma mera simetria, espelhando os lados aqui, tá? Pode acontecer. O que é outra possibilidade pode acontecer? Simplesmente os preços superarem aqui e irem embora, tá? Então, isso é análise técnica. É a gente traçar cenários, observar as possibilidades para ficar atentos aqui no que a gente vai fazer
de movimentações, tá? Então, quando o mercado chegou aqui embaixo, a gente já observa que os preços estão levemente sobrevendidos, tá? E dá sim para aproveitar algumas pontas compradoras aqui, ok? Então, esta é a análise aqui no mensal. Muito cuidado, gente. Principalmente, olha o volume aqui aumentando nas quedas. Isso aqui não é algo muito bom, não é agradável. Tá? Nem na alta que o volume tem que aumentar, mas ele não pode aumentar nas quedas para significar uma correção tranquila. Tá? Então, olha aqui, ó. Isso aqui é correção de queda mesmo, só correção, tá? Olha o volume aqui como ele vem decrescente. Os candles vêm caindo e o volume vem diminuindo. Depois a gente tem altas expressivas aqui indicando a continuidade do mercado. Olha aqui, nova correção, volume decrescente. Quando o mercado faz esse tipo de correção e o volume aumenta, não é um bom sinal, tá? Não é um bom indicativo, ok? Vamos lá. Continuando, então, vamos colocar aqui no semanal. Semanal, o Ibov está tentando dar uma segurada, é preciso aqui um respiro também para que as médias retomem. E olhem como dá para observar aquele movimento que a gente traçou lá no mensal aqui no semanal. Tá? A gente consegue traçar isso aqui. Então aqui está o ombro. Vamos lá. Pode ser que ele venha fazer aquela outra formação ali. E aqui no meio, então, a gente teria a cabeça. E aqui estaria a linha do pescoço. Tá? Então, basicamente isso. No semanal, a tendência continua sendo de baixa. Tá? Médias apontadas para baixo. O mercado pode fazer um repique e já vai encontrar pressão vendedora aqui nas médias. Isso é natural que aconteça. Faz muito tempo que a gente não passa para baixo das médias, né, gente? Vamos dar uma olhada aqui desde... Vou colocar aqui. Que a gente trabalha abaixo das médias. Há um ano a gente não trabalha abaixo das médias. Isso aqui, deixa eu ver, vamos ver. Olha aqui, ó, como as médias seguram, tá? O preço bateu, baixou, e olhem como entram vendedores ali. A última vez que o mercado no semanal passou abaixo das médias foi aqui em 2010. Deixa eu ver. 2010 e seguiu numa tendência forte aí de baixo. Então, deixa eu ver onde mais, 2008 também. Então, realmente, apenas em crises a gente passou aí no semanal a ter correções abaixo das médias do Ibovespa. Tá? Então, não é um sinal tão bom. Vamos ver aqui mais ou menos quanto que o mercado poderia subir ainda. Ó, mais uns 10% aí. Tá? Poderia subir, com tranquilidade. Tá? Então ele poderia bater lá na 21, violar um pouquinho ela e depois seguir sua tendência baixista. E notem que as forças vendedoras, vou colocar aqui no diário, elas justamente, vamos ver aqui, olha ali, ó, onde é que dá 10%? Dá justamente aqui onde entrou uma força vendedora muito forte. Então aqui é uma região onde essa força vendedora vai tender a segurar os preços. Tá? Então, tá mais ou menos aqui o desenho que a gente tem. Então, notem que lá em cima, já no diário, já vem a média de 200. O mercado pode violar ela, tá? Pode violar e depois retomar. Então, por enquanto, a expectativa que a gente tem é que até os 120, vamos colocar aqui, até os 125 mil pontos, ele pode ir, tá? Pode violar um pouquinho para mais, pode ir tranquilamente. Agora, se a partir daqui ele começar a recuar de novo, aí a gente tem que ficar ligado na possibilidade do acionamento desse ombro, cabeça, ombro. Tá? Não tá fácil o nosso mercadinho aí. E isso é bom porque a gente acaba tirando muita gente aí que é novato no mercado e acaba aqui na euforia aqui caindo fora também. Então, são coisas aí que o mercado justamente faz. Em movimentos assim, gente, não é movimento tão simples de se fazer dinheiro também, tá?
Deixa eu dar um pause aqui, gente, que acabou a bateria do meu mouse e eu já volto. Pronto. Agora sim. Sem mouse, não adianta a gente querer mexer nesses gráficos aqui. Vamos lá. Seguindo. Dólar. Vou botar aqui no mensal. Ver o que o dólar deu uma aprontada aí no mensal. O dólar vem na sua tendência altista, tá? Pode ser que ele esteja fazendo esse movimento, tá? De descanso, aqui, lateralização, para continuar a sua tendência altista. O que a gente não gosta muito, tá? No dólar aqui, é esse embrulhado aqui que está acontecendo, tá? E caso ele venha perder aqui as mínimas, lembrar, esse aqui é o pivô de baixa acionado no gráfico mensal e pode colocar o dólar aqui numa tendência baixista. O porquê disso? Porque a gente tem o rompimento das médias, rompimento de uma linha de tendência, então ele pode, se ele cair aí, vamos ver mais ou menos até quando, se ele chegar aí nos 4,90 daqui para baixo, não vai ficar tão legal assim para o dólar, tá? Certo? Semanal. São bastante vendedora, olha os volumes aí aumentando, não é bom, olha, ele está lutando aqui nesse 5,50 aqui, não consegue romper. Tá? Então o dólar pode dar uma aliviada aí, pode tentar vir a violar essa linha que pode casar lá com o Ibovespa nos seus 125 mil pontos e assim por diante. Tá? Não é previsão, gente. Isso aqui é análise técnica, né, clássica. Tá? No diário, vamos ver. No diário as médias estão apontadas para cima, então no curtíssimo prazo ele continua em tendência de alta. Tá? Não tem nada. Olha como o dólar fica lateral. Tá? Geralmente quando ele passa de uma zona, ele costuma ficar aí bastante tempo lateral. A gente já tinha mostrado esse estudo anteriormente. Juros futuros estão dando uma segurada aqui. A nossa expectativa é que eles aliviem, tá? Até onde eles podem ir? Vamos ver o mensal aqui. Deixa eu até dar uma analisada aqui no IFR. Geralmente ele chega aqui nessa região aí, mais ou menos dos 70 aqui, costuma dar uma segurada ou até mesmo dar uma retornada. Então ele voltando aqui até os 8,70, mais ou menos 8,60, é tranquilo para o DI. Claro que é uma queda bem generosa aí, certo? Quem tem título de renda fixa pré-fixado vai se dar muito bem aí se pegar um movimento desses aqui no juro futuro. Tá? O que mais? Vamos lá para o mercado americano, né? E aí a gente finaliza. Eu não vou passar pelas ações, mas vamos para o mercado americano, SPX, aqui, vamos remover as comparações. Vou inclusive deixar aqui as médias móveis, tá? E deixar o gráfico de linha. Por que eu quero que vocês olhem também o gráfico de linha, tá, gente? Porque a gente consegue ter uma clareza a mais do que está acontecendo. Beleza? Muitos economistas usam, sim, esses gráficos de linha porque ele consegue passar realmente as ondas do mercado e como que o mercado está fazendo essas ondas. Olhem como a gente consegue perceber bem aqui, ó, a perda. Então, o mercado veio, bateu nessa LTA, que vem lá desde o passado, tá? No S&P. Bateu aqui, repicou, já encontrou a média como resistência e furou com violência. Tá? O que é furar com violência? É volumes aumentando. Tá? Então, a gente teve aqui essa furada com violência. Um repique para testar novamente essa zona, média de 21 inclina para baixo, já serve como resistência e uma nova paulada aí para baixo. Paulada a gente diz assim porque no S&P muitas vezes cair 1,5% já é bastante coisa. Tá? Mas, então ele fez essa correção, agora está vindo fazer o teste aqui novamente,
pode ir até lá próximo da 21, onde pode encontrar aqui novamente essa resistência. A gente nem usa tanto essas linhas de tendência, tá? Porque, ó, vou colocar aqui, ó, porque a própria média de 21 já está nos dizendo aonde está a rota traçada, tá? Então a gente nem costuma usar tanto aqui no curto prazo esse tipo de média, tá? Vamos colocar então em candles aí para vocês verem. Aqui já começou a ter uma briga aí para tentar, porque assim, ó, o S&P é um dos índices mais fortes que a gente tem aí no mundo, se não o mais forte. Então eles vão defender sim, principalmente aqui, ó, ele tentou fazer um pivô de baixa aqui, tá? E olhem como eles defenderam. E para defender tem que entrar muito dinheiro aqui nesse índice, certo? Então eles costumam defender porque isso aqui não é um sinal bom para a economia como um todo. Vamos colocar aqui no mensal para ver como é que ele está. E, gente, dê uma olhada aqui, tá? Olhem a distância dos preços da média. Isso aqui o risco é altíssimo, gente. Não tem muito que a gente fazer aqui, ó. O risco é muito elevado aqui, certo? Então fica complicado aqui. Qualquer coisinha pode trazer ele com mais violência aqui para baixo. É isso que a gente fala, então, em termos de risco também. Dow Jones também está lá em cima, nas alturas. Esse é um índice que está apresentando mais divergência, tá? Ele já está numa tendência bem clara aqui de baixa, enquanto o S&P ainda parece que está brigando lá. E olhem quanto dinheiro entra aqui para tentar defender esses índices. O que mais? Bitcoin, vamos colocar aqui em dólares. Bitcoin aqui a gente viu um price action aqui extremamente robusto, rompendo aqui as médias, tá? Como a gente fez a nossa entrada aqui nos 32 mil dólares, a gente não fez mais nenhum outro aporte até o momento. A gente tem uma outra criptomoeda que a gente passou para o nosso grupo, tá? Para eles estudarem, enfim, não foi nada, é só para um estudo, tá? E lembrar que tudo que a gente fala aqui não é recomendação de compra ou venda, simplesmente a nossa visão sobre o mercado, que vocês têm que ter a visão de vocês e o gerenciamento de risco de vocês. Mas Bitcoin aí teve um robusto, aqui um price action robusto, pode dar continuidade aí é uma recuperação. Que de repente ele vai lá ainda testar os 60 e poucos mil. Não acho isso tão provável, mas não estamos fora dele aqui também para aproveitar essa alta. Tá? Então, seguimos aqui com a nossa posição no Bitcoin desde os 32 mil dólares aqui. A gente sim fez uma redução por aqui, mas continuamos, depois dessa redução aqui, a gente continuou. A gente simplesmente só ajustou a nossa participação. Ou seja, imaginem que aqui a gente comprou, vou dar um exemplo aí, seja 10% do portfólio, tá? Então, 32, e ele subiu lá, mais ou menos os 40 e poucos aqui, a gente recomendou, não me recordo agora o valor, subiu 50%, então esses 10% que a gente colocou virou 15%. O que a gente recomendou falou para os nossos membros, simplesmente apontamos que para a família, então, que a gente deveria voltar aos 10%. Porque aqueles 10% estavam sendo 15% hoje sobre o nosso patrimônio total. Então, a família em si fez a redução aqui dessa alocação, voltando para 10%. Então, continuamos aí com 10% em cima do Bitcoin. Não é exatamente 10%, mas pode ser próximo. O que mais, gente? Minério de ferro, que é o que mais está sendo falado aí nos últimos tempos. Simplesmente aqui está fazendo um repique para continuar a tendência de baixa, tá? Virou as médias. Olhem como a situação fica frágil e as correções são intensas. Tá? Petróleo querendo romper topo, tá? Continua aí, então tem mais aqui um desafio aí perto dos 86. Esse aqui é o Brent e esse aqui é o US, o WTI. Então a gente tem aqui, deixa eu colocar,
Tem esse problema ali lá da crise que aconteceu aqui, aí estraga tudo o gráfico. Preços negativos no petróleo, quem diria. E, ó, WTI está querendo romper aqui já, o topo lá, vem, e preços que ele não negociava desde 2014. Tá? Então, de repente vem aqui, se romper ali, é 100, cento e poucos dólares, 105 dólares aqui o alvo para ele. Meu Deus, a nossa gasolina vai longe. Certo, gente? Então, essa é a nossa visão. Isso é o bom da análise técnica, porque a análise técnica ela simplesmente coloca que a gente elabore, desenhe situações que possam vir a ocorrer e como que a gente vai se preparar se alguma coisa aconteça para um lado ou para outro. Isso é o excelente da análise técnica, tá? É a gente fazer não previsões, mas estudos de movimentos que possam acontecer. Nós desejamos então um excelente mês para vocês, tá? Estamos aí quase no início do mês, chegando numa sazonalidade extremamente positiva para os mercados acionários. Então, geralmente aí os últimos meses do ano são bem positivos. Desejamos que vocês fiquem bem, uma ótima semana aí para todo mundo. Um grande abraço e até mais.